Né, a Imponasa, a Cooperação Internacional Reifa, e daí foi que foram assim, dando força para elas continuar mesmo na luta e tá até hoje nisso aí, e não desanimar mesmo, continuar com esse trabalho que está sendo desenvolvido. É a minha. É a minha. Foi a família de Deus. Aí a gente colocou através da cisterna calçadão, muitas famílias mudaram a sua vida alimentar. E hoje, algumas pessoas melhoraram a vida familiar com a venda de verduras e frutos na própria comunidade e também na cidade. Porém, através dessas cisternas, muitas pessoas tiveram a oportunidade de ter visitas, de intercâmbio, onde conheceram hortas de canteiros, com plantas medicinais. E também abaixo dos canteiros, também faz plantio para aproveitar a água que cai de cima para molhar as plantas. E também outros canteiros econômicos, que são uma das tecnologias apresentadas nos cursos destinados às famílias, que conquistaram as cisternas calçadão. E com a construção desses canteiros, busca incentivar a produção de verduras e melhorar a segurança alimentar, nutricional da família. Agora eu coloquei esse negócio aqui, canteiros econômicos, mas eu coloquei, mas não sei. Econômico ou ecológico? Econômico ou ecológico? Econômico. Tem aqui. Eu coloquei para tirar a dúvida. Que eu É econômico, mas é na água, nessas coisas assim. Gasta menos água. Então, eu coloquei para tirar a dúvida, né? Que eu não fazia. É isso aí. Ainda vai falar um pouco. Aí, essa história aqui que ele contou é a história de seu Edésio e de Elizabeth. Mas não só ele, mas a gente pode criar a nossa também, através do canteiro, que nem a gente viu lá, o canteiro suspenso. Que acho que cada uma pessoa pode fazer seu canteiro em suspenso, fazer um giral e dali plantar seu, que nem ele plantou, que pé de embuzeiro. A coisa que a gente mais tem é pé de embuzeiro. Lá eles fizeram um canteiro suspenso, aí dentro daquele canteiro plantaram o maracujá, e daí ele subiu para o pé de embuzeiro e dentro do mesmo canteiro eles plantaram cebolinha, sacueta, essas outras coisas. Aí assim, que nem a Ana falou também no lixo, lá tudo assim, que tem um pezão de embuzeiro, quem cuida do pé de embuzeiro é seu Edésio. Elizabeth, ela não cuida daquele pé de embuzeiro, que tudo ele varre ali, ajeita tudo. Aí tudo ele já tem um buraco, que é ali onde ele bota tudo. Casca de melancia, da cenoura, toda a casca, né? E que nem vai falar também no adubo, que já tem com a cinza, o negócio ali, tudo ele já prepara. Aí assim, acho que a gente pode fazer as mesmas coisas que ele faz lá. A gente pode fazer o estudo da gente, a gente pode pegar também, fazer as mesmas coisas. Através da experiência dele lá, a gente pode dar continuidade. Porque esse intercâmbio já é para ter experiência na comunidade. Experiência. Aí uma delas falou assim, que tinha calçadão, disse que assim, não tem quase que também não tem a cimento. Mas se tivesse mesmo, já dá para plantar alguma coisa. Mas a gente é que, assim, mas já estamos bem caminhadas. Aí é só isso. Você quer falar alguma coisa? Sobre a viagem, né? sobre a viagem. Eu já falar. O canteiro que as meninas falaram aí, ele bota uma encanação por debaixo e aí em cima bota umas teias, por uns buraquinhos, aí coloca a teia por cima e a terra fica em cima para não e a água sair, né? E em cima eles pegam a encanação e colocam um cabinho de pirulito, né? Aí bota um arame em cima e marra no meio dele, né? E ali vão ligar a bomba lá e ele fica estirando a água todinha, joga para um lado e joga para outro, né? E aí molha o canteiro e aí já sai à vontade aí as coisas. É que na família dele dizia que é bem um espaço pequeno, mas lá tem um andu,
Tudo assim, aguado com Toda feijão. coisa tem, né? Tem bananeira, tem coqueiro. Tem o tudo pimentão, isso, tem tudo, né? Pimentão, de tudo ele tem lá na comunidade dele. Porque tem a cisterna e tem o calçadão, e só isso mesmo, ele não tem outro local de água, mas eles têm esse local que dá para ele ir pega na água e aguando. E só. Eu achei interessante também, só esse programa que ele faz com as galinhas, que bota aquele cal para elas pisarem em rio, para não criar aqueles cacos. Tem o cal também, que é na entrada da casa das galinhas. Na passagem, mesmo na ponteirinha. Aí quando as galinhas vêm, aí pisa naquele cal e o pé, o fininho enche de cal e ali não cria aquele casco não. É desse boa, viu? E aí, tem mais? Tem mais? Vamos lá, Claudinha. Dona Gracinha. E aí a gente achou muito interessante que muitas pessoas foram lá, né? Parece que ficou meio espalhado nos outros grupos também. E eu tava ali, Deus queria que a gente falasse o nome da mulher. Falaram tudo no nome do santo, mas não disseram que era o santo não. E então essa pessoa é Dona Gracinha. E aí a gente vai falar um pouco em relação a isso. O nome do texto a gente escolheu Chamando a Atenção. Certo? O nome do texto é Dona Gracinha, mas do nosso texto que a gente construiu, a gente colocou Chamando a Atenção. Aí por que a gente colocou Chamando a Atenção? Porque no texto de Dona Gracinha, ela mostra tudo que ela pode fazer, o que ela já está fazendo, e aí ela diz assim, no texto, não adianta ir, né? E aí a gente discutia no grupo o seguinte, não adianta, por quê? A gente vir para uma reunião dessa e não colocar nada em prática. Tudo isso é muito caro. Uma reunião dessa é muito caro. Aí a gente discutia no grupo. Quanto é o prato de comida? Né? Olha aí a quantidade de gente que vai comer. Quanto é a passagem para vinho? Ou o que você gastou? Se você estivesse em casa hoje, né? Você talvez fosse trabalhar, outra pessoa ia ganhar um dinheirinho. Talvez você fosse fazer um trabalho na sua roça que você ia ganhar um dinheirinho. Né? Então, quanto equivale uma reunião dessa? Né? Então, a gente colocou, falando isso no texto, no nosso texto, que a gente, de acordo com a reflexão de Dona Gracinha. Né? E aí ela diz o seguinte... Aí a gente colocou, sim, e as pessoas que compõem esse grupo são Márcio, Zequinha, Luísa, Lurdinha, Luísa Oliveira, Andrelino, Milton, Cibele, Maria Antônia, Generosa, Neide e Villanura. Então o texto, a gente até já comentei um pouco, né, que diz assim, o texto mostra que todas as pessoas precisam valorizar as reuniões. Né? Pois a cada encontro há de ficar muitas aprendizagens. Né? Não é possível que a gente venha um encontro desse e não fique uma aprendizagem. Como será que a gente está? Cheio de aprendizagem. Eu sei fazer isso, eu aprendi a fazer isso. Fui para uma reunião, aprendi uma coisa legal lá. Foi muito bom. E aí? Como é que está? Qual o retorno que você está dando para você mesma e para o grupo que organiza essas viagens? Né? Que não é barato. Né? Então, aí diz assim, e por isso deverá ser colocada em prática. Né? Então, eu estava observando que, eu anotei até aqui no papel, Dona Rita falou da garrafa PET. Então ela foi para uma reunião, ela viu lá como é que está, as pessoas fazem plantio em garrafa PET. Alguma coisa mexeu com ela, que ela disse que onde ela vê uma garrafa PET, ela está pegando. Né? Alguma coisa mexeu com ela está vendo a oportunidade. E então significa dizer que já o que precisa a gente fazer é isso. E aí outra coisa, na nossa comunidade, né, em Conceição das Crioulas, a gente sabe a dificuldade de água. Mas também a gente sabe a dificuldade que a gente coloca em tudo. E aí foi mostrado também a questão de fazer um plantio com um palito de pirulito.
né? E aí eu coloquei aqui, não tinha lá onde vocês falaram não, mas eu coloquei assim, que a importância da água, um pingo, eu coloquei um pingo de água, ele caindo num pé, ficando na mangueirinha, para ele cair num pé de mamão, você, ó, tá feita, você com um pé de mamão em casa, você tem fruta direto. Se você tiver 2, que nem eu tenho lá em casa, certo? Você tem mamão direto para você, para dar a alguma pessoa, para vender se você quiser, e para dar as galinhas, para dar os pássaros, que é como eu faço lá em casa, né? A gente tira, tem o pé de mamão, 2 pés de mamão, a gente faz assim. Quando ele já começou a furar, aí a gente vai tirar aquele que está mais amarelo e aquele que ele já começou a furar, então é dele. Né? Então é dele. Aí a gente pega o outro. Quando cai, que a gente é muito alto, a gente tira e ele cai, se já estiver maduro, que a gente já tira mais ou menos assim, a gente já pega já. Tem mamão que a gente pega para comer, já para comer. Aí quando estraga, joga para as galinhas. Então a gente não está jogando no mato, não está destruindo nada, né? A gente precisa fazer. Então, uma coisa importante é que Dona Gracinha despertou para trabalhar para si própria. Né? A gente descobriu isso no texto. Onde o que é que a gente faz? O que é que muitas pessoas pensam? Ah, meu Deus, eu não arrumo um emprego. Eu não arrumo um emprego. Tenho certeza que Dona Gracinha não pensa assim, porque o salário é R$510. Né? E tem pessoas que já ganham R$600. Então quem é que vai dizer, ah, meu Deus, se eu ganhar 510, se está ganhando R$600? Né? Sem estar trabalhando para alguém. Né? Então ela se preocupou, despertou, a gente percebeu isso no texto, que ela despertou para trabalhar, porque no texto diz que ela trabalhava com cabras, ela trabalhava para alguém, né? Cuidava dos animais para alguém. Depois ela despertou para ela trabalhar para ela mesma. Né? Então ela sabe fazer, que nem Dona Liosa sabe fazer, castrar os animais, sabe fazer a silagem, sabe guardar. E aí outra coisa que a gente colocou aqui foi o seguinte. E outra forma de ensinamento dela pra gente é a estocagem de alimento, né? Que até em outros grupos já falaram também. Então a gente precisa também estar fazendo isso. A questão de, por exemplo, a terra, a gente sabe, por exemplo, eu como feijão, arroz, não sei o que mais. E a terra? A gente já parou para pensar o que é que a terra come? Né? O que é que a gente está fazendo? E a terra come. O que é que a gente está fazendo? Está pegando, está brocando, está pegando o alimento da terra, a alimentação da terra, a pessoa queima, aí bota o alimento da gente lá e a gente quer que ela dê conta. Né? A gente quer que ela dê conta, então a gente quer que a terra faça milagre, que a gente pega o alimento dela, que são as folhas, os pedaços, as madeiras que podem ser decompostas no chão, e a gente faz é queimar. Então a gente tem a oportunidade para a gente estar mudando essa realidade. Aí eu escolhi falar, que eu disse assim, eu vou falar, combinei com o pessoal, né? Aceitaram, né? Eu vou falar porque eu sei menos, porque no grupo tem mais gente sabida do que eu. Aí eu dizendo assim, tem mais gente sabida, por quê? Tem umas pessoas que foram lá. Então agora vocês vão aceitar também essas pessoas que foram, que elas querem dar o depoimento, que foi que elas viram lá. Entendeu? Aí elas vão falar, pessoas que... falar um pouco sobre o armazenamento, que aqui também muita gente já faz isso, mas o que a gente viu lá também é que ela tem uma areazinha, é pequena, mas essa área dela, ela faz uma parte, uma parede, ela faz um armazém de água. A outra parte da parede, ela faz só de legume, né? A semente toda que ela... A colhe da roça, ela coloca toda nas garrafas e enche a parede. Então, foi uma coisa bem interessante também. Isso, ela acolhe a água da chuva, tem a cisterna. Enche a cisterna, ela enche os baldes, e dos baldes ela enche as garrafas, diz ela que passa, e ela não faz falta a água, porque ela faz o armazenamento dela todo ali. Também tem a silagem, que a silagem é aquela do alimento do gado, da criação. Então essa silagem dela é feita da mandioca, ela mesma é quem faz, é ela que faz todo o tratamento da silagem, é ela que faz o armazenamento, e ela não se preocupa com a casa, ela se preocupa com esse tratamento que ela está fazendo. E através desse trabalho que ela faz,
ela diz que o salário dela é de 1.200 por mês, que ela não... ela faz o queijo e através do queijo ela vende, que é o suficiente. Ela por mês faz os 1.200 dela, então ela passa o mês bem despreocupada, como foi falado aqui nessa parte da criação, né? Então, sim, eu achei muito interessante e também, se eu fosse falar dos outros, também tinha muitas coisas interessantes e que também vem do que a gente também já tinha esse trabalho, nós não levamos a sério. Porque realmente a nossa mão de obra foi muito pouca, foi muito curta e nós não levamos isso a sério. Mas nossa casa, como a Ana falou aí no fundo de quintal, também fizemos isso, né? As casas tinham um espaço que nós não ia utilizar para outras coisas que no momento a gente não tinha condição. Aí fizemos o quintal, plantamos a verdura e ali a gente tirava para comer, para dar o outro que não tinha, e assim foi iniciando a nossa vida, graças a todo esse trabalho, que tudo contemplando ao nosso também trabalho. Que seria interessante que todos nós também não fosse só esperar por essa história da gente só esperar para o governo, porque aí nós também podemos fazer alguma coisa. Quem não tem o salário, como a Lourdinha falou, a quem não tem o salário, mas ele arruma o salário sem ele estar esperando pela vontade de muita gente, né? Então o que eu queria falar, outra pessoa pode falar, eu não disse tudo não, eu só falei. A dona Gracinha, ela é muito disposta, porque ela praticamente vive em torno de 14 a 18 horas cuidando dos animais, das cabras principalmente, e tem também uma boa parte de ovelha. Então ela faz tudo que precisa para os animais. Ela cuida da questão da pastagem, ela cuida da cenagem, da silagem para a época da seca. Ela diz que tinha em torno de umas 800 cabras produzindo. Ela entrega no comércio toda semana só de leite de cabra 25 quilos por semana, isso já é um contrato. Então ela tem que ter 25 quilos de queijo de cabra. Então ela sobrevive, hoje ela praticamente, ela não vive de outra coisa, mas que ela trabalha muito nessa questão para entregar, assumir esses compromissos que ela tem. Tá? Uma outra coisa que eu vi lá muito interessante é a questão do bode. Quem não foi, deve procurar os meninos aí que tiraram a foto, principalmente o João Carlos, que o bode, uma ponta do bode tinha aproximadamente 1 metro. Pode parecer mentira, mas a gente vai provar quando você olhar na foto. O bode não era muito grande, mas agora a ponta realmente era grande. Tá? Que é de uma raça... Vai, ó, ele está em 4 palmos de ponta, por isso de quase 1 metro de ponta. Tá? É muito grande e não parecia... E ele entrava em qualquer brecha, ele sabia ajeitar aquelas pontas dele, e ele ajeitava lá, até na cancela que abria só um pouquinho, a mulher disse, ele passa igual aos outros. Tanjou ele lá, tinha uma brechinha na cancela, ele botou a cabeça e deu um jeitinho e passou com aquelas pontas dele, parecia um veado gaieiro, mas passou numa boa. Isso foi muito interessante lá, a questão de Dona Gracinha. E aí se tem mais alguém para comentar mais alguma coisa? Como a menina falou aqui no alimento, o alimento era muito interessante e era bem gostoso. A gente tomava o café, que era o almoço, nós só íamos jantar e nem sentia fome. Muito bem interessante. Viu, André? Ela disse que tinha uma cabra lá, que durante o ano R$500 que ela pula.
Não vou falar mais. Terminamos? Não. Então, Chegou aqui, mas fica desse tanto de comida destruída. Foi generosa aqui dentro, foi generosa, não foi não. Ali, leva para os que estão na Ele já vai levar. Aí pessoal, ele não jantou quando chegar lá, janta. Aí levamos. Chegar lá, ninguém jantou. E ela bocou. Não, foi eu não. Dentro do ônibus, o bicho vai subir, os que não dá certo não assim. Guardaram o bicho lá dentro da caixa do ônibus. Deixar o Engraçado não, deve comer para quem foi guardado. Mas ele é muito bom. Ele é muito bom se for a um encontro que não levarem Deca, já vai ficar sem graça. Porque nós fomos para o Jatobá, aí pediram para poder tirar um pau de Quinaqui, né? Eu sei onde é, foi lá. Quando veio lá, veio com um pau de Pereira. Esse baião tendo tanta fofoca, tanta intriga, tanto mastigado nessa viagem. A mágoa de Deca que quase não passa. Eu juro por Deus, agora faz quase sofrer, juro por Deus. Pensei que só tivesse ficado a fofoca do baião na cabeça. Agora aqui é que eu tô entendendo que ficou foi tudo mesmo no juízo. Vou contar a história do baião. Nós estávamos com dinheiro muito curto e a gente se preocupou com a fome do povo que ia, né? Aí combinamos com o tia Viana, foi um panelão de baião aqui e todo mundo veio e jantou. Só que ficou muito baião e no caminho foi Cláudio, culpado pelo... Cadê Cláudio? Cadê esse Cláudio? Aí no caminho tinha Margarete, a gente estava esperando que Margarete e Cláudio estavam esperando de outras pessoas. E acreditamos também que a fome ia pegar a gente no caminho daqui para Bahia. A verdade é que a Deca ficou preocupada. Você ficou, Deca? Você ficou preocupada com Generosa também se preocupou com o baião. E eu também. Eu digo, não, minha gente, então vamos levar esse baião. Porque quando eu for apertar, a gente come. E depois Cláudio tá com fome, tá esperando a gente lá na estrada. Vamos levar. Pegamos o panelão do baião e fomos embora. E nessa estrada fomos brincar da barata, daqui até Salgueiro. E seguimos de lá, botamos logo essa panela e daí em cima no ônibus. Só que esquecemos de comer. No outro dia, o baião estava em cima, o motorista botou na mala do ônibus. Aí ficou dia 21 e dia 22 esse baião dentro dessa panela. Quando a gente pega o ônibus dia 22 que vem pra cá, tava um cadinho que caiu. Aí viemos voltando com esse baião até parte do caminho, até Casa Nova. Até perto de Casa Nova. Chegou em Casa Nova, pegamos o baião e fomos jogar fora, porque quando ele estava bom ninguém quis comer. Só que no caminho o povo botou a responsabilidade toda em Deca. Deca virou o baião daqui pra lá, e depois voltou a ser o dono do baião. Deca jogar passinho. Deca jogar passinho e ainda não. Porque esse cara quis brincar Deca. E Deca ficou com raiva, se revoltou. Eu sei que foi uma confusão. Aí quando a gente cansou do baião, pegamos, eu e França, pegamos a panela do baião e fomos jogar fora pra acabar a confusão, porque eu não tava aguentando mais o povo brigando com Deca. E claro que não tava nada na vida. Um dia saiu com essa panela de baião e sem poder. Aí eu fui, ela foi pega de um lado e eu peguei do outro. Aí quando chega lá e jogou a casa tudo mais É porque, Deca, você foi o único que ficou chateado. Ainda mais preocupado da polícia pegar e corrigir o carro e encontrar O senhor estava virando por esse Às vezes a gente precisa sair do nosso meio
para ir lá fora, para começar a perceber de que tem muita coisa assim que são tão fáceis de fazer e a gente não faz. Ou mais ainda, está aqui tão perto de mim e com muito mais facilidade para fazer do que o que fulano está fazendo lá. Pode falar, que Aí saía as desculpas muitas vezes que a gente não faz porque não tem água. As desculpas muitas vezes que a gente não faz porque não tem um espaço. E aí a gente precisa ir lá fora para a gente poder ver que quando a gente quer, a gente aproveita o espaço que a gente tem. Esse era o questionamento. O outro questionamento, que aí não dá, e aí eu fazia uma provocação aqui a Sem e a João Carlos, que não dá mais, nós não temos mais tempo para discutir que nós não temos o produto para oferecer. Nós não temos mais tempo para isso. Porque todos os discursos que a gente tem, ou tinha até anteriormente, que não produzia porque não tinha um mercado, esse não existe mais. Se você não tem mercado, é porque você não tem um produto. Porque se você tiver o produto, você tem um mercado. Então, aí eu lembrava com o Andrelino aqui um fato interessante, eu quero trazer, quero aqui fazer uma campanha, mas quero lembrar desse fato. Até pouco tempo, em 1989, estava eu e Andrelino aqui, uma hora pedindo voto para Lula. E o que era que a gente tinha como sonho? Era que a gente tivesse um governo que garantisse a política da produção. Porque era muito comum a gente ficar com o produto sem ter mercado para oferecer. E aí não está com tanto tempo, que aí já veio aqui equipe para discutir a compra direta para a merenda escolar. Era de quem? Do pessoal da agricultura familiar. É fruto de quê? É fruto de toda uma provocação que o povo organizado vem fazendo ao longo do tempo para que crie esses espaços, essas alternativas, essas coisas, esses programas práticos para que o pessoal não fique à mercê do atravessador do qual a gente denunciou todo o tempo. Então, quero concluir dizendo, nós não temos mais tempo para discutir as desculpas que você não produz porque não tem mercado. Não tem mais tempo para isso. Agora nós queremos discutir como é que a gente pode organizar o produto para que ele entre de qualidade no mercado. Entendeu como é diferente agora? E a gente precisa pautar isso. Porque senão a gente perde a oportunidade vem a gente perde. Tá bom? E aí sem falar em todas as outras coisas conquistadas ao longo do tempo. Então eu dizia, vou concluir dizendo, quais são as lições práticas, e aí casava muito bem com o quinto grupo, quais são as lições práticas que nós precisamos traçar aqui para dizer, e agora, nós aqui, o que é que vamos fazer de prática para se parecer com aquilo que foi feito lá no intercâmbio? Tem alguma coisa? Então vamos fazer. Agora, não pode ficar para amanhã mais. Tá certo? Era só o complemento que eu queria dar a esse final do encontro. Já foi da chamada pública, e se o município não tiver como oferecer, outros vêm e oferecem. Por isso que a gente tem pressa para se organizar, para fornecer essa produção. Porque quando faz a chamada pública, está aberto para todos os espaços. É isso que eu queria dizer. Você quer dizer que o povo do lugar não se ativar, os de fora vem, né? Vem, parece que é a merenda escolar. Pois é. A proposta é que, no mínimo, por lei, o município, no mínimo, é o mínimo do montante que é comprado a merenda. Mas esse mínimo, ele pode, se a demanda oferecida é maior, ele pode sair do mínimo. Entendeu, povo? Então não tem como mais a gente ficar desculpando. Não tem quem compre. Não, nós não podemos inventar a roda está posta.
ou a gente pega ou a gente larga. Né? Então é uma pena se a gente perder essas oportunidades que ao longo do tempo a gente foi forçando que tivesse. Foi forçando que tivesse. Meu menino mesmo plantou, ele perdeu muito. Deu alface, deu um bocado de tudo. Tá certo? Não tinha veneno, tinha veneno. Unidade. Ah, ela tem de vez em quando, tem direto. Mas é também, do mesmo jeito que os outros vendem com veneno, então também não está sendo de qualidade para a gente, né? Mas se for produtos de qualidade sem veneno, se for dessa forma como a gente anda, e está trabalhando a questão do orgânico, né? E a gente precisa disso, então a gente tem como a gente está divulgando e comprando e se alimentando primeiro, porque a ideia é primeiro se alimentar. Né? Porque eu não vou poder dizer, esse aqui é bom, é muito bom, para quem? Para você? Não, porque eu não compro porque eu botei veneno. Né? Então não pode ser dessa forma, a gente precisa estar trabalhando mais e melhor para dar as condições. E a outra coisa para a gente mesmo aqui na comunidade e no sítio é os quintais. Os quintais, a gente precisa valorizar. Né? Dar uma ideia melhor, dar um formato melhor aos nossos quintais. Né? E aí eu queria que, não sei como é que vai ser a programação da manhã, mas eu queria que amanhã vocês pudessem ir lá, é o dia todo? Pudessem ir lá no meu quintal. Não tem muita coisa não, mas eu garanto que já fiz alguma coisa. Né? Então assim, as oportunidades que a gente pode ter no nosso quintal. Né? Até porque a gente, por onde eu ando por aí, eu vejo oportunidades de planta dessas, até numa casa que as pessoas consumiram o terreno todinho, assim, botar de cimento, né? Porque a ideia para ser chique é todo cimentado, né? Porque a gente não pode ir nessa ideia, a gente tem que plantar tudo. Para não dizer que não tem onde plantar, não cimentar tudo, mas botar nas beiradas de casa. Lá em casa mesmo antes, porque foi um espaço que eu derrubei, era tudo cimentado. Eu quebrei o cimento e hoje lá tem mamão, você tem bananeira, né? Tem começando mangueira também, pinha, acerola e algumas coisas assim também. É uma ideia, né? Eu quero. Vamos conversando um pouquinho só enquanto o almoço sai para a gente ganhar tempo e aproveitar bem esse tempo, né? Vamos otimizar. E eu quero, assim, concordar com o Alfredo hoje e concordar com o Lourdinha, né? E dizer para nós mesmos, assim, que essas atividades, elas têm que servir de estímulo para a gente aproveitar o que a gente tem de potencial como forma de melhorar a nossa segurança alimentar e como forma de melhorar a nossa renda. Aqui ainda não é comum Zequinha dizer, por exemplo, quanto é que ele tirou por mês, e a gente tem vergonha às vezes de perguntar, quanto é que o Zequinha tirou por mês da produção lá do quintal produtivo dele, né? Quanto é que João Luiz consegue arrecadar por mês, né, lucrar por mês da produção dele. Às vezes a gente fica sem jeito de fazer essas perguntas, porque é uma coisa bastante íntima da pessoa que produz, mas é uma forma também de estimular. Porque aí a gente diz, mas esse orgânico aí, qual é a viabilidade financeira que ele tem, qual é o retorno financeiro que ele tem para mim, né? O que eu vou ganhar com isso? Se eu tenho condições de produzir tomate, se eu tenho condições de produzir cebola, se eu tenho condições de desmatar tudo, fazer um plantio enorme de milho e feijão e vou lá e vendo e ganho uma bolada de dinheiro. E aí a gente vai refletir que geralmente, quando a gente produz dessa forma, primeiro a gente tem que gastar muito, né? Não se produz cebola, não se produz tomate sem um grande gasto, sem um grande custo de insumos para fazer com que aquela planta ela consiga produzir. E eu estava assistindo essa semana a história de Marcos Palmeira, que é um produtor orgânico, ele não se alimenta diz ele, né? Que é um produtor, trabalha, é agricultor e trabalha na produção orgânica. E aí ele dizia que, dizendo numa entrevista que ele estava dando, no canal NBR, de que quem fez ele aprender a produzir organicamente foi uma visita que fez a um povo indígena lá do Mato Grosso do Sul e observando umas famílias que produziam verduras, mas que não se alimentavam daquela verdura. Aí ele foi curiar, mas por que você não se alimenta? Mas a gente vai comer veneno, isso aqui é para ganhar dinheiro, não é para a gente se alimentar. Quer dizer, eu quero ganhar o dinheiro, mas eu quero que você se arrebente
comendo o que eu produzi. Isso é uma coisa que prejudica muito as pessoas e também a comunidade, tanto para as pessoas que dão alimento humano, como também para os animais, né? Então isso é o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. As cimentinhas e as águas. As cimentinhas só, pouco mais ou menos, tem que ter as águas para a gente alimentar as plantas também, porque elas são vivas, são igual a nós, né? Se nós não tivermos bons alimentos, nós não podemos conseguir viver, não é isso? As pessoas mais velhas para criar nós, para hoje nós estar aqui conversando também aqui com a juventude, elas sofreram muito, elas trabalhavam na roça, elas iam para o campo, queimar macambira, para criar o criatório, para criar nós também. Nós comíamos macambirinha preta, que é lá, queimada lá no tabuleiro. Ela também, a gente comia também, a macambira preta. A gente arrancava ela, queimava, botava lenha, queimava, né? E aí depois ela queria cortar ela para tirar aqueles birotinhos para comer, né? E aí dizia, a macambira de flecha vai para os animais, e a macambira de ouro vai para nós comer, não é isso? E por aí conseguia, né? A macambirinha Ele não vai, é porque está ocupado, né? Então nós também temos que fazer aquilo. E aí assim, eu só queria colocar uma das experiências que nós já começamos aqui em Conceição, na área da agroecologia, que nós colocamos uma barraquinha na feira, em Salgueiro, né? E assim, teve alguns momentos que foi muito bom, porque nós tivemos muita procura, né? Foi muito bem aceito. Mas depois também a gente começou a fazer alguma repetição, porque assim, primeiro, nós precisamos se alimentar, né? Como a Dalmi colocou, e vender aquilo que sobrou, que a gente já está se alimentando, né? A família, e a gente poder estar vendendo. E nós passamos a trabalhar com essa barraquinha aqui em Conceição, né? E para algumas pessoas nós fizemos várias reuniões e fizemos o que era que a gente vai fazer, se organizar nos produtos que vamos estar trazendo para a barraquinha, né? E foi um momento assim de bastante aceitação também dentro da comunidade, né? Tanto foi bom para as pessoas que trouxeram os seus produtos, né? E foi bom para as pessoas que não trouxeram, mas que estavam comprando. E aí por algumas coisas a gente se desligou disso, né? E a gente precisa voltar, né? Nós estamos comendo tudo isso com o prato que o Lourdes colocou aí, né? Um prato bonito, mas foi colocado veneno, mas nós não vimos colocando, nós estamos comendo, né? E aí, a gente precisa estar voltando, né? Voltando a trabalhar com essa barraquinha, tanto na barraquinha como ver também na associação qual é o que vai ter reunião, né? Se tem beterrabas, aqui é um dos nossos produtores que tem nos ajudado bastante, né? A estar trazendo a beterraba, a cenoura para cá, né? Então vamos estar vendo quem é que está fazendo isso. Eu acho que 100 a gente pode procurar 100, né? Para ver. Pronto, lá na minha roça tem isso, a gente vai estar trazendo. E aí quando nós estávamos aqui, nós trazia mel, nós trazia as cascas na jatobá, era corrinha. Trazia doce, trazia o mel, trazia ovo, trazia o frango, a galinha de capoeira, né? Fazia o... Então, trazia a fubá, né? Então trazia tudo isso, né? Não, eu só tenho verdura, eu não vou participar. Não era isso. Eram as comidas que a gente sabe que é muito boa para nós e às vezes a gente fica um pouquinho esquecida. E aí assim, eu só queria também complementar uma fala de Dalmi, que lá na roça, no quintal do pai dele, né? Tem todas essas coisas que a Dalmi colocou. E tem uma coisa que é muito importante, que a gente não consegue se adaptar ainda a essas coisas, que é Não, lá tem batata, lá tem batata de pulga, tem linhaça. Tem batata de pulga, tem linhaça, tem tamboril. A linhaça, né? Porque linhaça é uma... Se você for comprar na
Oliveira, eu comprei, quando eu estava com Clécia em Recife, um voluntário me deu uma coisinha desse tamanho assim, um tubinho, uma mochilinha, porque ele foi comprar para fazer uns remédios para a Clécia com muitas proteínas que ela tem, né? Esse negócio custa R$10. Lá em Salgueiro, eles vendem também, onde vende gigilinha, onde vende essas coisas, lá também vende girassol, também vende linhaça. E é cara. E a gente tem muito lá na roça, no quintal do Zé Polo. Mas assim, e aí eu já plantei no meu quintal também. E ela dá muito rápido, e é uma proteína muito grande. E ela tanto serve na alimentação, feito no suco, como serve para fazer a fubá, e como também, se for as folhas, serve também para os animais, né? Então são uma planta muito rica em proteína mesmo, né? Eu fiz uma visita a uma prova de experiência, aonde a pessoa era como essa mulher da Bahia. Ela vivia praticamente da leucena. Ela fazia leucena, fazia uma fubá, torrava, fazia uma fubá, vendia os pacotinhos de fubá, vendia os pés, fazia um monte de muda de leucena e vendia a semente. Então o salário dela era que limitava, não era R$510 não. Ela limitava o salário dela onde ela quisesse ficar, o tanto de feira que ela pudesse atingir para estar fazendo essas feiras. Então, mas assim, eu quero, dentro dos meus 3 minutos, falar só de 2 coisinhas, que uma do filme, né, e outra também dá uma puxão de orelha em nós mesmos. Ele fala ali no filme da semente híbrida, que é produzida pela Monsanto. Para quem não sabe, a Monsanto é uma empresa multinacional que ela tem controle sobre a produção de semente e ela tem controle sobre a transformação genética das sementes da produção agrícola. Aonde essa semente é plantada, e eu não duvido nada que a gente já tenha plantado esse tipo de semente aqui, essas sementes que o governo traga, aonde essa semente é plantada, o solo se adapta somente a ela e com o passar do tempo, o produtor tem que estar buscando essa semente da Monsanto e aí se torna um agricultor dependente dessas multinacionais. E aí ela vai ditar o preço, vai ditar o tipo de semente que ele tem que plantar, o que é que o solo vai aceitar. Então, para a gente ter esses cuidados e observando o que ele colocou ali no filme. E aí, trazendo para cá, para ajudar a puxar nossa orelha também, inclusive a minha, porque nós aprendemos, Lurdinha, a vender as coisas lá em Salgueiro. Né? A gente dava para vender lá em Salgueiro. E a gente não acredita que nós podemos comprar nós mesmos, né? Eu vou fazer uma visita ali na roça, de um de vocês que está com a roça cheia de algum tipo de produto, eu tenho um saco cheio de tudo que tem ali. Só que eu não gasto um centavo. Às vezes eu acho bom, sabe? Mas nós temos que aprender a ter um espírito empreendedor. Eu fui visitar, inclusive nós tivemos uma perda muito grande com a saída de Ivan, ali na Paula. Aí vou lá visitar a horta de Ivan junto com uns ingleses, né? Que é do projeto que é coordenado por SEM. E aí chegando lá, eu digo, Ivan, eu queria comprar umas coisas a você, e os homens também doidos para pagar, né? Queria comprar umas coisas, mas você não tem que colocar, não vou comprar. Aí ele falou, não se aperrei não, me tem aqui. Foi lá, pegou uma sacola lá dentro do... A sacola é a balança. Pegou uma embalagem, eu disse, não, mas você não tem balança, como é que ele vai pesar? Mas não se aperrei não, tá aqui a balancinha. Pegou a balança. A gente estava comentando isso ali, que parece aquela propaganda da televisão, porque o camarada lá se alimentando das frutas do agricultor. Aí eu não tenho dinheiro não, só tem um cartão. Mas não se aperrei não, eu estou aqui com a maquininha para passar o cartão. Né? Então, antigamente tudo bem, mas hoje, minha gente, tem muita gente que trabalha, que ganha, não ganha rios de dinheiro, mas ganha um dinheirinho, tá neta ali funcionário, tem umas pessoas aí aposentadas. Então, assim, é uma forma de colaborar. É bom que a gente continue nesse processo de solidariedade, nesse processo de doação, de não deixar nosso menino todo andando aí na rua, deixar com fome. A gente não pode quebrar esse jeito nosso, mas se é possível, e se nesse momento eu tenho, eu compro. Eu não vou lá para Salgueiro. Fui lá em São Antônio a semana passada, fui 2 vezes, vai terminar eu querendo todo dia. Fui um dia, voltei com uns 3 cocos. Aí no outro dia eu volto com uns 4. Aí no outro dia eu
outro novo, vem um outro mundo. Mas se eu fosse lá em Salgueiro, eu ia ter que comprar, eu ia ter que pagar R$1,30 ou R$1,50 para beber uma água de coco. E por que eu não posso fazer isso ali na Lagoinha, na roça de Vilani, na roça de São Antônio, lá na roça de Zequinha? Porque eu chegar lá, acaba com umas goiabas pro coco. E se a gente for para Salgueiro, a gente compra. Então, a gente tem que aprender a ter esse espírito de empreendedor mesmo, né? Botar na sacola, na garupa da moto e levar para oferecer às pessoas. É a gente, quando vai, levar um dinheirinho e também colaborar, porque ali é trabalho, né? Fruto de serviço que aquela pessoa está dedicando. Tá bom? Então era isso, acho que eu só gastei meus 5 minutos. Eu tô querendo só expressar um pouco porque quando ele fala, né, no armazenamento penitenciário, né, então me recordei, criei vontade de citar só uma coisa, que eu tenho um pouquinho de experiência com aquilo ali que ele falou, assim, porque na associação da gente aí em 2000, parece bem 2001, não lembro direito, a gente foi uma reunião lá em Salgueiro, de associação, não sei se tem mais alguém que vocês têm. E aí lá surgiu uma ideia, né? Na época era João Sata, ele nos deu uma ideia que tinha um projeto que os agricultores, que vinha esse do governo, e os agricultores, era para o legume vinha a gente distribuir os agricultores e depois pegar o retorno, né? Se a gente dava 3 litros, então recebia 5, né? De volta, quando o agricultor tirava. Então a gente armazenar para o ano, foi um sucesso, 1 ano, 2 anos, mas daí depois desandou, né? Por quê? Porque teve agricultor que recebia aquela semente, né? Que foi uma semente selecionada na época, não sei de onde veio, de onde saiu, não sei onde chegou. E a gente foi distribuída, a gente tivemos sucesso, armazenamos, todo mundo pagou direitinho, seus 5 litros e tudo. E ali foi bem trabalhado. Quando eu vi o vídeo ali, eu nunca sonhei que um dia eu ia ver isso. Mas quando eu vi, aí eu me recordei que é bom, nós tivemos sucesso com isso. Só que depois de uns 2 anos, aí os próprios agricultores, alguns, andou trazendo uma semente ruim, feijão furado, né? Não trouxe mais a selecionada, né? Que a gente tinha. Então aí deu um desânimo. Mas agora que a gente ouviu esse vídeo aí, e se Deus quiser, se for passar. Exatamente. Então, aí se isso acontecer, vai ser maravilhoso. Eu tive essa experiência lá na Paula e foi muito bom. Então hoje tem um vaso seco lá, porque acabou. Mas se voltar tudo, nós estamos prevenidos, né? Então, era só um pouquinho de falar, porque eu recordei isso. Pessoas, vai chover de novo. Onde é que tá pra chover? Por que é que tu só filma as costas do povo? Era pra tu estar lá na frente. Eu vou passar. Lá pra cá. Ei, dá uma na frente. Mas eu vou mandar ele. Mas chega não. Aí não é menino ruim. Calma eu. Isso não é coisa que faz. Olha o Paulo. Gostei.
Não é só nós tudo, aqui nós vamos todos espiar. Pronto. Espiar o que aí? A horta. A horta de... Isso aí que vai reparar a coisa disso aí. Eita, Zé Rosa, cheio de graça. Tá pegando na calcinha, tá pegando no meu. Não? Ou vamos caçar aqui dentro? Molhado e não sei. É interessante, é do mesmo jeito que nós vimos lá. É, ele fez do meu jeito. Menino foi lá. É para o vento não entrar, para não secar. Manda o mosquito entrar, né? Vocês filmaram? Não, pode continuar, pode continuar. Esse molhado aqui está sendo todo através do espinho, pra você ver. Aí essa bolinha serve bom pra ele, né? É. Você vai molhar. Bom, né? Cadê Luísa? Eu tô vendo uma coisa aqui, tem que estar de olho em Luísa. Ah, mas tem aqui a afirmação, pensei que não tinha, quer dizer que eu não tinha prova. Não. Ela não pode voltar. Ali o limão já está aqui, o limãozinho pequeno. Eu acho que eu vou falar um pouco aqui sobre essa. Sabe do caso aí pra falar. A gente tem muita gente em São Paulo. Esse negócio assim, pra entrar aqui, eu acabo puro pra ele entrar prensado, tem que colocar o Não. Aí curar um pouquinho, bota ele prensado, assim. É pra Bom dia a todos e a todas. Isso aqui é uma nova técnica que a gente aprendeu no intercâmbio. Vou subir ali. É uma nova técnica que foi vista no intercâmbio e trouxe para cá e eu vi que dá certo. Antes essa planta era embrejado da água. Então eu já comecei a fazer a drenagem dela. Toda a água lá da planta vem direto para ela. Já tirei ela e já passa para fora. Então essa planta aqui eu comecei a fazer na semana passada, já pode perceber diferente na folha, que ela não desenvolvia de jeito nenhum. Aí está controlado a irrigação dela, está controlado. Porque antes era molhado, embrejado. Aí eu deixei nessa temperatura. Aqui já é outra. Aqui já é outro modelo. Porque aqui a gente controla do modelo que a gente quiser. Se quiser deixar pingar por segundo, minuto, a gente faz. Só vai mexendo nesse... Aqui é o controle, a gente controla tudo. Se quiser colocar um palito, coloca. Se quiser colocar um prego, coloca. O importante é que a água seja por gotejamento. Tem diferença do palito pro prego?
O prego é mais complicado, porque na medida que ele fica úmido, ele enferruja, vai tapando. E não é bom para a planta ferrugem. É bom, é ferro, ela precisa de ferro. Tá vendo aí? Controla aí. Agora o prego ali tá parado, não tá E sem contar, minha gente, que eu tô vendo aqui uma coisinha do desodorante. Então, isso daqui era pra ficar aí jogado, né? E aí a gente tá o quê? Tá aproveitando para reciclar arame, para reciclar garrafa PET e fio. Né? Tudo coisas que se ficassem por aí jogadas na natureza, iam contribuir para a poluição ambiental. E numa cova de bananeira, assim, como é? Pode ser assim ou dos garrafas, para molhar mais? Vai dependendo da planta. Quanto maior for esse cercado de molhar, é diferente. Coloca uma lauta cá, que a planta é pequena, então uma só é o suficiente. Quer dizer que ela fica somando toda essa garrafa? É, para gotejamento. E a gente não pode colocar muita água no pé da planta? Não, aqui é interessante, um dia que a gente for plantar uma planta, no primeiro dia a gente molha bem, aí depois coloca esse sistema, ela vai sustentar o molhado. Você, depois que você coloca água aí, tu já tentou ver, enche o litro com água. Quanto tempo fica a água aí dentro? 3 a 4 dias. 3 a 4 dias. Aí depois tu deixa, 4 dias no caso, aí depois tu deixa um dia sem botar água para continuar, nos 5 dias. No dia aqui em cima a água é mais difícil, no dia que vem água eu molho ela completo, aí encho a garrafa, ela vai ficar molhando por gotejamento, ela vai sustentar o molhado. E aqui tem o maracujá, que antes ele não segurava maracujá, hoje ele segurou mais. Acho que é uma experiência que a gente pode contar com uma coisa positiva. Maracujá do mato. Maracujá do mato. Tá vendo? Aqui fica pingando, ó, o molhado vai se espalhando. Na Bahia isso aí é verdade. Tá com menos de 2 anos que eu cheguei nesses espaços, aqui não tinha quase planta, e eu tô achando planta. Até a semana passada as galinhas eram tudo junto, hoje já separei as galinhas pra lá. O ovo, a carne de galinha nunca falta, sempre quando eu quero comer eu pego, como. E ovos aí tá cheio de ovos. Olha os ovos. É ovos aí, dentro das varas tem ovos. Aqui, sim? Sim, é lá, aqui dentro dessa vara tem ovos, foi tirado ontem. Ai, tudo bem. Hoje tá bom. Após eu vou. A água do banheiro vai direto para a mangueira. Embaixo tem siliguela. Aqui tem um coqueiro. E eu vou pegar um material aqui, que eu sou controlador da água, da chuva. Ó. Não é fraco não. Ixi. Como é que ela... Chuva, então o responsável aqui no segundo distrito foi eu. Então o aparelho dele é lá, o estaca, a gente coloca, todo dia que chove vai estar sabendo quantos milímetros de chuva choveu nesse dia. Pode ser por mês ou por dia, por mês. Dependendo da... Aí isso aí deixa eles no ar livre, né? Pra ser a chuva de cima. É, de cima. Não pode ficar perto de planta, de parede. É, certo. Previsão do tempo. Aqui no mês de janeiro choveu 72 milímetros. De fevereiro, 107. Vocês querem saber? 2010, né? É, 2010. 2010. Não quer votar não, né? Não quer votar não. Em janeiro, 72 milímetros. Fevereiro, 107. Em março, só 23. Por isso que não tiramos muito legume, porque quando o legume estava precisando, a chuva faltou. Mês de abril, 157, ao total 356 milímetros nesse mês aqui pra gente, nesse ano. Durante o ano. Durante o ano, muita chuva. Esse ano, né? Foi, mas que E choveu cadê o muito, aparelho não é? para medir a chuva? Aqui, ó.
E fica onde? 600 milímetros de choque. Aí tu só bota quando tá perto de chover? Sim, das 2 noites para outra. Agora como não tá chovendo, eu retirei ele de lá. E a temperatura? Mas já botou agora no setembro, nem que já deu uma chuvadinha. Não, essa chuva é controlada até abril. É bom que a gente vai saber qual é a planta que vai se adaptando a cada época dessa, né? O cajueiro já está começando a carregar, tudo. Aí eu já estou começando a fazer uma barraca para as galinhas, trazer uma cabra para cá, para a cabra leiteira. Tudo isso eu estou planejando. Dá pra criar, não dá certo. Na banana de jangue, por andar no pau de cima, sentado na banana lá de cima. Aí você faz assim, o menino Marcos que ia quando foi aí, mas ele disse que ele trabalhar em cima, mas se pegar aí tá